galera, complicou, hein? Complicou. Vasco da Gama 1, Internacional 2. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Vou falar muito mais até de parte tática, de um jogador específico. Eu vou ter que falar muito aqui. E muito também do seu Ramon Dias, tá? Então antes da gente entrar na análise, deixa o dedo no like aí que ajuda a gente bastante. Derrota preocupante demais pra gente. Agora tem que ser todo mundo Curitiba desde pequenininho. Torcer muito por uma vitória muito improvável do Curitiba hoje na Vila Belmiro, para amenizar o problema. E voltamos para uma situação delicada. São 9 jogos, agora 5 fora, 4 em casa. As 4 últimas rodadas do Vasco no campeonato são assustadoras. É Grêmio fora, é Red Bull em casa, é Corinthians em casa, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É nesse nível que o Vasco encerra o campeonato, tá? E agora uma sequência de confrontos diretos, tendo o Botafogo talvez próximo de confirmar o título e babando pra cima da gente. Cara, e não era pra estar assim, cara. A gente teve uma situação de campeonato em termos de pontuação muito pior, porém a gente está na reta final, agora é margem de erro 0 e o Vasco está errando muito. O Ramon Dias que tirou a gente daquele buraco e deixou a gente estar vivo ainda nas últimas rodadas aí, e bem, mas o Ramon vem errando muito no Vasco, muito, em escalação, principalmente em alteração. Como ler mal o jogo, o Ramon? E o Ramon hoje está escravo de um jogador que, pela mídia, que ele foi contratado pela mídia que recebeu quando chegou, pelo salário, você não paga mais, o salário mais caro da história do Vasco. Eu nunca imaginei o Vasco pagar mais de R$1 milhão de salário a um atleta. O Vasco paga isso pro Payet. Então toda essa questão faz com que, meu irmão, o cara tem que jogar. Sendo que já tem um bom tempo que o Payet chegou, ele melhorou a forma física, mas já tem uma certa amostragem pra gente ter uma opinião mais bem formada do que dá pra contar com o Payet e o que não dá. Tá? E hoje você tinha um time de um calibre muito alto. O Internacional só tá na situação de campeonato que tá porque cagou e andou pro Brasileiro e focou na Libertadores e foi muito reforçado e bem reforçado na janela do meio do ano, porque o Inter também, independente de Libertadores, tinha um time mais frágil antes da janela de meio de ano, assim como o Vasco, tinha um time muito frágil e reforçou-se bem na janela do meio do ano. O Inter, se tá com esse time o campeonato todo e focado, e tá brigando talvez até pelo título. Porque o Inter tem um baita de um time, né? Mas a gente hoje caiu num erro muito grave, cara, e que o Ramon aprenda. Aprenda com a questão de hoje, tá? Antes de eu entrar de vez na minha análise aqui, queria lembrar vocês que são bons de palpite, gostam de fazer suas apostinhas. Você tem a 1xBet, a maior casa de apostas do planeta. Link aqui no primeiro comentário fixado. Cupom promocional Futebolaco, com T, Futebolaco, Futebolaco. Dobra seu primeiro depósito. O patrão ficou maluco, até R$ 1.560 de bônus no primeiro depósito. Além de apostar na maior do planeta, vocês ajudam o meu trabalho. Gosta desse cara chato aqui? Vocês estão aqui todo dia? Eu preciso desse parceiro comercial. Então me dá essa moral no link do primeiro comentário fixado. Se cadastra lá, pode, Dieguinho, não vou apostar agora não, mas já cadastra lá, já tá valendo. Na hora de apostar, faz tua fezinha lá na 1xBet. Beleza? Bom, vou começar já de cara falando da formação do Vasco. Hoje o Vasco entrou num 4-1-3-2, tá? A linha de 4 você já sabe qual é. O Zé Gabriel na frente desses 4 defensores. E aí uma linha de 3. Praxedes na esquerda, Payet por dentro, Paulinho pela direita e 2 homens à frente. O Verratti e o Gabriel Peck se movimentando em volta do Verratti, mais como um segundo atacante. 4-1-3-2. Assim jogava o time do Vasco. Os 17, 16 minutos iniciais, o Inter, entendendo a atmosfera do jogo, estádio lotado, torcida cantando e, historicamente, isso é mundialmente, todo time que joga em casa começa o jogo em cima, amassando o adversário os 15 primeiros minutos. O Inter respeitou um pouco mais o Vasco no começo. Deu a bola e com a bola no pé, né, esse time até funcionava bem.
O Vasco não dava oportunidades quase para o Inter, tinha o controle das ações e chegou a criar duas chances. Uma com 4 minutos, numa jogada que o Praxedes vem correndo, recupera um lance importante do Inter, já dentro da área, gira, abre a bola no Paulo Henrique, o Paulo Henrique dribla o primeiro defensor, dá no Paulinho, passa, recebe na frente, vai na linha, começa a atacar o fundo, dá no Peck. O Peck dá um passe no Verratti, o Verratti tinha um Payet sozinho do outro lado, mas tinha um jogador na frente. Um passe arriscado, ele podendo finalizar, eu vou tentar o passe, o cara corta, ele finaliza, obriga o Rocher a fazer uma boa defesa. E esse lance já exemplifica o que eu vou falar para vocês aqui do Payet de uma maneira geral. É um jogador lento, sem força, sem explosão, que visivelmente toda vez que ele pegar um jogador com a mínima velocidade e força, ele vai perder sempre. Se é o Gabriel Peck, tinha explodido na velocidade e tinha feito gol. Se é o Paulinho, provavelmente tinha feito gol. Se é o Rossi ali, também. Um jogador um pouco mais veloz do Vasco teria arrancado mais rápido e chegado à frente. O Payet divide com o Bustos, a bola explode no Bustos, ou no Payet, já não me recordo direito, sai para tiro de meta ou escanteio. E o Vasco mostrava ali que tinha condições de machucar o time do Internacional, tá? Com 12, numa bola perdida pelo Paulinho, o Vasco no ataque, pelo lado esquerdo, o Paulinho vai dar um passe, dá o passe errado, e aí o Inter já aciona rápido o Alan Patrick, que é um excelente jogador, e isso é um camisa 10. O Alan Patrick é um jogador velocista? Não. O Alan Patrick, tecnicamente, é muito bom? Muito. O passe que ele dá pro gol do Maurício é piada. O Alan Patrick tem drible, força, corpo para sustentar o jogador, tá fino, trincado? Muito. Ele é veloz não, mas não chega a ser pesado também. E é um jogador que é muito inteligente e sempre se coloca no espaço vazio. Ele tem uma leitura incrível do campo. Toda vez ele dá uma olhada, ele se movimenta, ele se posiciona entre as linhas, ele sai da direção do marcador para receber, buscando a bola na linha dos volantes para organizar o time por trás. Passeou em campo hoje o Alan Patrick. Um 10 como o Alan Patrick, eu queria no Vasco. Aí valeria a pena tirar ou o Praxedes ou o Paulinho e você ter esses dois volantes de sustentação para ter o Alan Patrick com liberdade. Mas para abrir mão de um deles para ter o Payet, desculpa, não faço. O Payet hoje não me agrega fisicamente, tecnicamente, também não está bem. O Vasco começa a ter problema e ver seu desempenho técnico cair desde o momento que o Ramon tenta forçar a entrada do Payet no time. O Paulinho, que era o melhor jogador do Vasco, disparado, o Paulinho caiu muito. Por quê? Para encaixar o Payet por dentro, você tem que abrir mão de alguém. Ou você coloca um ponta para fazer a função, o Rossi está machucado, o Marlon Gomes, que é um coringa e joga bem espetado também está machucado. E aí, para não abrir mão do Paulinho e do Praxedes, que não devem mesmo sair do time, jogam mais do que o Payet, mas o Payet não pode sair, sacrifica alguém. E aí, o que aconteceu com o futebol do Paulinho? Isso aqui, ó, que foi expulso hoje e não fez um bom jogo. Paulinho começa a melhorar no jogo quando? Quando de novo o Payet sai do time. Ou quando o Ramon aos 38 minutos vê que não tá dando certo, porque é o momento que o Vasco baixa a gasolina, ninguém vai aguentar jogar naquela pressão 15 minutos, o Inter dá a segunda estocada, assusta o Vasco e começa a entrar no jogo. E aí, qual é a melhor virtude do Gabriel Peck? Marcação. Jogador físico, veloz, intenso, não desiste de jogada nenhuma. E aí, o que o Gabriel Peck tem de melhor, e o que é o melhor jogador de recomposição lateral do Vasco, mas disparado é o Gabriel Peck, nessa formação de 4-1-3-2, você tirou isso do Gabriel Peck. O Vasco perdia a bola, quando o Inter vinha construir, tava lá o Peck, sobrando do lado do Verratti. E aí quem tinha que vir por dentro para ajudar a fazer essa pressão e proteger a frente da área do Vasco ali pelo meio campo era o Payet. Aí você tem Maurício, Arangues, Johnny,
Alan Patrick, olha quanta qualidade aqui no meio campo. E virou bobinho. O que esses jogadores triangulavam e saíam tocando aqui por dentro e o Vasco não via a bola era uma enormidade. Triangulação por dentro, a bola ia na ponta, o Vasco fazia o balanço, eles vinham girando. Por quê? Você não tinha um PEC protegendo o teu lateral esquerdo ou o lateral direito, se você quisesse empurrar ele para um lado ou para o outro. Você não tinha pressão ao homem da bola por dentro. Porque quando o Vasco joga com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, esses caras marcam muito por dentro. O Gabriel Peck fecha de um lado, o Rossi fechava do outro muitas das vezes. Você hoje não tem esses jogadores aqui e o Peck tá sem função, sem a bola. Paradão, com o braço cruzado do lado do Verrete. Pela formação do Ramon. O Ramon com 38 minutos que enxerga isso. Coisa que estava claro, o Vasco perdeu o meio campo. E ele estava esperando o quê? A gente tomar 2-3-0 para ele mexer? Tomamos 2-0. Para nossa sorte, o Ener Valencia estava um pouco impedido. E foi anulado ali. O Alan Patrick, que é um jogadoraço, abre o placar para o Inter, após de novo o Paulinho jogando numa posição que ele não fica confortável, espetadão lá na direita, ele vai tentar girar em cima do jogador do Inter, perde a bola. Se é um ponta fazendo aquela jogada, por onde estava o Paulinho? Por dentro. Aquele lado de defesa do Vasco estaria mais protegido. Com a ausência do Paulinho, quem faz essa marcação ali? Um jogador do Inter agora, se eu não me engano, é o Wanderson, sozinho, domina a bola, carrega e dá num jogador que é muito diferente, próximo da área, o Alan Patrick. Vê o Maurício fazendo a diagonal, dá um passe nojento de beat soccer, aquele que tu arrasta a bola por baixo da areia e joga no alto para alguém vir finalizando, e ele faz essa colher, e aí o Maurício entra, domina e tira do Léo Jardim. 1-0. 1-0, e aí você fala, e agora? E o Vasco sentiu o gol. O gol fez muito mal ao Vasco. Não foi um gol que o time tomou e seguiu como se nada tivesse acontecendo. E o Inter tomou conta do jogo. Já com 23, teve esse lance do gol anulado do Valencia, uma jogada que o Maurício domina, finge que vai bater, corta, não lembro qual jogador do Vasco cai sentado, ele finaliza, a bola, o Léo Jardim espalma e o Valencia faz o gol. Tá? E o Inter fica soberano, empurra o Vasco para trás e aqui, ó, fez o tic-tac do Barcelona, botou o Vasco no bobinho e para nossa sorte, o Inter não criou uma chance mais clara. O Vasco vai finalizar no final do jogo com 47 minutos. Numa bola cruzada, né? O Paulo Henrique, que fez mais um bom jogo, vai ao fundo. Ele tinha um Payet para rolar para trás. Ele corta por dentro, cruza de esquerda, a bola passa, a zaga do Inter corta, e aí ele vem, o Piton dá uma pancada, leva até algum perigo. Com 43, o Valencia obriga o Léo Jardim a fazer mais uma boa defesa no erro do Praxedes. Praxedes vai dar um passe, ou vai driblar, já não me recordo agora, perde a bola, e aí cai no pé de quem, irmão? O Alan Patrick. O Ener Valencia para correr, ele corre mais do que notícia ruim. Você pega zagueiro tendo que girar e correr, não chega nunca. Bola esticada no Valencia pelo Alan Patrick, ele arrasta, vai saindo, vem na esquerda e traz por dentro, acho que no Medel, não lembro em quem, ou no Zé Gabriel, que bate no canto, o Léo Jardim faz uma bela defesa. Acaba assim o primeiro tempo, 1-0 para o Inter barato, pelo domínio de jogo que o Inter teve dos 18 aos 40, 42 minutos, ficou barato. Poderia ter saído mais gols. E aí vem o segundo tempo, normal de novo, estádio lotado, volta do intervalo, o Inter com a postura mais plantada e o Vasco começa a atacar muito Internacional. O Ramon volta no 4-3-3 com o Payet aberto, que é a posição que eu não gosto do Payet jogando ali, mas como você pega um time de qualidade igual o Inter, que tem muito controle e domínio de jogo por dentro, eu disse que o Payet não pode jogar de ponta, ele tem que jogar por dentro, mas não contra o Inter. Hoje era um jogo para o Payet ficar no banco. Hoje era um jogo para você talvez, por que não, manter o nosso tripé que funcionava muito bem com o Eric Marcos aberto na esquerda, com o Luco Orediano aberto na esquerda, o Peck do outro lado, e aí você tinha Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Você ia competir o jogo todo. Você ia ter jogada de profundidade,
e você teria essa marcação e essa intensidade por dentro. Eu vou jogar com Goiás, eu vou jogar com América Mineiro, eu vou jogar com Curitiba, que o Payet foi titular e a gente meteu 5. Times que vão jogar fechado e vão me machucar pouco e vão dar possibilidade de eu precisar de qualidade, de refino para furar a retranca do adversário, é o jogo do Payet. Agora o jogo contra Flamengo, contra Inter, Botafogo, Palmeiras, infelizmente, não são jogos para o Payet. É -1 na hora de marcar. Se você joga por fora, não tem recomposição lateral. Se você joga por dentro, você perde marcação por dentro. Fica muito difícil, cara. Fica muito difícil ter o Payet nessas condições. E, na minha opinião, o melhor jogador do time tá sendo sacrificado. O Paulinho. O Paulinho não tá jogando bem aberto de ponta. E aí o Vasco, com 3 minutos, tem uma jogada com o Praxedes, que o Payet dá o passe no Praxedes, o Praxedes vai cruzar, a bola desvia na zaga do Inter, cai sobre a rede do gol do Vasco. Com 4 minutos de novo, tem um cruzamento, se eu não me engano, o Payet bate escanteio nessa mesma jogada, o Praxedes perde o tempo da bola, ele entra sozinho para cabecear, raspa a sua bola, ele não consegue dar uma testada firme e a bola sai para lateral. O Inter, com 6 minutos, num contra-ataque com o Wanderson, é cirúrgico, porque o Vasco quase toma um gol, uma bola que vai ao fundo, é cruzada, o Alan Patrick faz o corta-luz, o Wanderson, ao invés de vir batendo, domina, traz por dentro, e na hora de bater, o Medel dá o carrinho e trava ele ali, e foi cirúrgico nessa jogada. Com 8, o Piton faz um belo cruzamento, que ele vai na linha de fundo e cruza no segundo pau. O Verratti, numa das poucas e boas jogadas dele, o Verratti é outro jogador que caiu demais de rendimento. O Verratti fez um jogo horroroso hoje, vem um cruzamento, ele cabeceia no meio do gol, o Rocher espalma, a bola ainda ia cair na direção do gol, mas eu acho que o Rocher conseguiria dar mais um segundo tapa, o Vitão tira de cabeça e põe a bola para escanteio. Com 10, tem um chute do Praxedes de fora da área, que o Rocher faz a defesa, e você vê o volume de jogo. O Vasco em cima, tentando, já nesse 4-3-3, né, com o meio-campo do Vasco funcionando, que vinha sendo o coração do jogo. O Inter não consegue mais ter as ações por dentro, e com 11 minutos, de novo, tem um cruzamento do Piton, o Verratti de cabeça, sem perigo, cabeceia fraco, e o goleiro Rocher consegue fazer a defesa, tá? E aí o Inter começa a melhorar. E o Inter tinha, cara, um jogo muito à sua feição para quando você tem Alan Patrick e Valência. Você tem um adversário te atacando, te dando muito espaço no contra-ataque. Você tem um passador maravilhoso que é o Alan Patrick, e você tem um atacante que sabe fazer gol, e além de saber fazer gol, é muito veloz. Como você pega a zaga do Vasco correndo para trás e com muito campo, toda vez que o Alan Patrick tinha oportunidade, ele dava o tapa nas costas da zaga, com um passe longo mesmo, para dar tempo do Ener Valencia disputar a corrida com os defensores do Vasco. E nesse tipo de jogada, 90% delas acabavam o Ener Valencia ganhando vantagem em cima do time do Vasco. O gol do Vasco surge de um lance que me irrita, porque é uma bola boa cruzada, o Léo ganha na cabeça, e eu vi a torcida do Vasco hostilizando e vaiando o Léo toda vez que ele pegava na bola, mas vocês perceberam que a jogada começa com Bustos, e vocês viram quem estava perto do Bustos? O Payet. O Léo corta a bola de cabeça, quem vai dividir a bola é o Payet, com aquele freio de mãozão dele puxado devagar, o Bustos, que não é um jogador tão veloz, ataca a bola com velocidade, ganha do Payet na velocidade, ele já domina dando um tapa para frente, ele vai carregando e dá o passe. E aí você tem um espaço curto para girar e pegar uma flecha que Deus me livre igual o Valência explode na velocidade, já não me recordo se foi em cima do Léo ou do Medel, lá de esquerda de defesa normalmente quem fica é o Léo, mas não me recordo, não peguei, e o Valência finaliza. O Léo Jardim, que faz uma grande temporada, fez um bom jogo, acho que era uma bola defensável, a bola bate meio que na perna dele e cai no gol. O Léo Jardim faz defesas muito mais difíceis do que essa, e com 2-0, irmão, um abraço. Pô, tinha 30 minutos para jogar, mais 8 de acréscimo, 38 minutos de jogo. Contra o Inter, 2-0, não vai virar, irmão.
não vai nem empatar. E dito e feito, o Vasco, guerreiro, valente, não desistiu do jogo, o Ramon Dias começa a fazer as alterações, e hoje, Ramon, você entendeu por que eu falo que eu entendo o Alex Teixeira ser reserva, mas jamais, sob hipótese alguma, atrás do Sebastião Ferreira? É por jogos como esse. Ah, Dieguinho, você tá falando isso porque o Alex Teixeira fez o gol? Não, eu tô falando isso já há várias rodadas. O Alex Teixeira fez um jogo maravilhoso? Não, fez um jogo bom, fez um jogo ok, procurando, tabelando, querendo o jogo, né, querendo provar pro Ramon que merece um pouquinho mais de minuto, e fez hoje, em 20, 25 minutos, mais do que o Sebastião Ferreira fez em todas as partidas que ele jogou com a camisa do Vasco. E eu acho que o gol que ele faz aos 39, que eu sabia que dificilmente a gente conseguiria empatar, simboliza talvez um recado. Faltam 9 jogos, aproveite um pouco mais o Alex. Eu não estou pedindo o Alex para ser titular, mas eu acho que é um jogador que pode entrar um pouquinho mais. Só olhar com um pouquinho mais de carinho. Qual é o receio, Ramon? É porque você indicou o Sebastião, aí tem que provar que não errou na tua indicação, que ele ainda vai dar um retorno. Não tá dando certo, cara. Errar faz parte, agora ficar dando murro em ponta de faca. Jogo passado, de novo, o Sebastião entrou, jogo contra o Flamengo, e o Alex ficou no banco. Cara que tá acostumado a jogar Flamengo e Vasco desde criança, cria da casa. O último gol do Alex Teixeira foi contra o Flamengo, naquela derrota por 3-2, válido ainda pelas semifinais do Campeonato Carioca. Mas enfim, talvez o Ramon não conheça a trajetória do Alex, na carreira dele, mas confesso que me incomoda um pouco. O Vasco poderia ter tomado 3-0 já com 22 minutos. O Igor Gomes vai na linha de fundo, dá um chute para dentro da área, que aquilo não foi passe, e o Ener Valencia sozinho, ele vai entrar de carrinho, ele perde o tempo, a bola passa no meio das pernas dele, ele cai para dentro do gol e a bola passa. Ali era 3-0 e um 3-0 até que, pelo que o Inter criou de situação, não seria mentiroso. O Vasco até que merecia uma sorte melhor de ter feito já algum golzinho. Com 23, de novo, o Ener Valencia finaliza e obriga o Léo Jardim a fazer uma bela intervenção. Num contra-ataque, o Alan Patrick de novo domina a bola pela esquerda, vê a bendita da flecha do Ener Valencia com opção de atacar, ele não pensa duas vezes, ele força uma bola onde o Valencia tem que fazer uma diagonal correndo para o outro lado, atrás do defensor, e ele consegue ganhar na velocidade. Ele tenta driblar o Léo Jardim se recupera, na hora que ele finaliza, o Jardim consegue dar o tapa e botar para escanteio. Nem sei se o Medel conseguiria cortar ou se realmente ele ia fazer o gol, porque o tapa dele não foi com muita força, só não sei se seria suficiente para bater ou não o Medel, tá? E aí, com 30 minutos, tem uma falta, o Alan Patrick bate por cima, e aí acaba a gasolina do Inter pelas substituições. O Kudê mexe demais no time, os jogadores vindos do banco não tem a mesma qualidade dos titulares, apesar de alguns bons valores que o Inter tem no banco. Carlos de Pena, Bruno Henrique, são jogadores de qualidade, mas não entraram tão bem, não estão no nível do Alan Patrick e também o próprio Pedro Henrique, que entrou um bom jogador, não estão no nível do Valencia e no nível de entrosamento que esses dois jogadores também já se encontram. E aí o Vasco, nesse momento das alterações do Inter, domina. O Jair entrou muito bem. O Jair é um jogador que entrou bem, visivelmente, clinicamente, fisicamente, já não está mais naquela rotação baixa. O Jair era o melhor jogador do Vasco naquele período ruim do Maurício Barbieri. O Praxedes acho que faz bons jogos, mas por que não dar uma oportunidade para o Jair? Eu voltaria para o 4-3-3 se o Marlon Gomes tiver chance de jogo. Eu tiro o Payet do time, faço o Peck e Marlon Gomes de ponta, e já que o Paulinho não vai jogar, eu dava a oportunidade do Jair começar uma partida. Acho que o Jair parece que já retomou seu bom futebol e fez um jogo muito bom. A melhora que o Vasco tem nessa faixa de tempo é com a crescida do time no meio campo, com a entrada do Jair, que fez um bom jogo. O Puma Rodrigues tentou, confesso que toda vez que ele entra em campo ele me irrita, mas hoje até que ele não fez uma partida ruim. Eu tenho gostado muito do Paulo Henrique,
não tem falhado defensivamente, é um jogador muito rápido, quando ele dá o tapa para driblar, ele sempre ganha na velocidade, te dá a opção de tapa de linha de fundo, e não sei porquê, não sei se ele tá tão bem fisicamente, não tá aguentando jogar 90 minutos, até porque não é normal você substituir lateral no jogo, mas com frequência ele tem tirado o PH para colocar o Puma, e o Puma até me surpreendeu, finalizou 2 vezes, uma bola com os 34, que ela sobra no segundo pau numa bola cruzada. Ele vem dando uma pancada de direita ou de esquerda. A bola passa a ter próxima à trave. E depois uma bola também alçada à área. Já não lembro se foi escanteio, o que foi. Que ele ganha na cabeça e a bola passa com algum perigo próximo à trave. Com 39 sai o gol. E fiquei chateado, cara, pela expulsão do Eric Marcos. Porque esse menino tem muita qualidade. Ele vem de uma longa inatividade. Ele tinha tido uma lesão no tornozelo. E ele faz uma jogada bonita, cara. Consegue um belo cruzamento. O Alex Teixeira aos 39 diminui. A torcida e o estádio explodem. Vira um caldeirão, vira uma pressão muito forte. E o Vasco dá sinais que poderia até empatar o jogo. E teve a bendita da bola do empate no pé do Verratti, que fez um jogo horrível. Não sei o que aconteceu com o Verratti. Talvez, a gente tem que lembrar que ele tem 35 anos. Talvez ele não esteja aguentando essa batida de jogos. O Verratti chega ao Vasco num período que o time jogava uma vez por semana. Agora começou a encavalar jogo. Quarta, domingo, sábado, quarta, sábado, e vai ficar nessa loucura até acabar o campeonato. Agora é um jogo encavalado no outro. E ele já tem uma certa idade. Ele não é um centroavante paradão que só fica esperando para finalizar. Ele perturba o zagueiro. Ele volta para correr para poder marcar. Ele ajuda na bola aérea defensiva nos escanteios. Depois tem que percorrer o campo inteiro voltando para o ataque. Talvez a queda de desempenho do Verratti seja física. E ele é um jogador que quase não é substituído, até porque a gente não tem um centroavante à altura. Não tô limando, não tô aqui descascando o Verratti, tô só tentando justificar ou fazer pensar por que ele tá mal, que é um jogador muito bom, excelente, tô muito satisfeito com o meu camisa 9, mas ele não tá legal, ele tem errado cabeceios que não é normal dele errar. Contra o Flamengo tem uma bola linda que ele recebe do Payet, e aí ele recua a bola pro Rossi. É uma jogada que é muito letal dele, não tá tão bem. Obrigou até o Rossi a fazer uma grande defesa, mas na qualidade que ele tem, dava para ele ter tirado um pouquinho mais do Rossi e ter feito o gol. E hoje ele teve de novo a oportunidade no jogo aéreo de fazer o gol e não fez. Mas ele perde um gol inacreditável aos 44 minutos. Tem uma jogada que alguém chuta a bola, birimbola no meio da zaga, sobra, ele consegue matar a bola e ele sai cara a cara com o Rocher e ele não consegue tirar do Rocher, ele bate, o Rocher faz a defesa. Ali eram 44 minutos, 2-2, e você tinha 8 minutos de acréscimo. Poderia até ter uma virada maluca. O Vasco não consegue fazer o gol. O Paulinho, que passou o jogo, batendo boca com o Luiz Flávio de Oliveira, se exaltando, reclamando muito, já tinha tomado um amarelo merecido e justamente, infelizmente, foi expulso. Num contra-ataque pro Inter, ele dá um carrinho por trás, acerta o jogador do Inter e, infelizmente pra gente, corretamente foi expulso. Até saiu pedindo desculpa ao torcedor. A torcida nem o xingou, porque tem no Paulinho um representante dentro de campo, pela qualidade, pela bola, pela entrega, pela vontade. E eu não tô zero chateado com o Paulinho, de verdade. Acho que acontece. E infelizmente, cara, pouco depois, sinto pelo Eric Marcos, porque eu acho que esse tipo de lance pode ser, tomara que não, mas que mexa com o emocional dele. Talvez o Ramon pode perder um pouquinho de confiança e utilizá-lo menos depois disso. Mas fiquei triste, cara, porque o Eric Marcos entrou bem no jogo. É um jogador que te dá profundidade, te dá 1 contra 1, drible. Ele consegue ter esse arco bem feito e achar esses cruzamentos na área, principalmente tendo um jogador como o Verratti. E eu vou retornar a frisar uma coisa que eu já tinha falado e continua me incomodando. Eu não vejo problema de um time ter como virtude jogo aéreo. Mas isso tem que ser bem trabalhado
E isso tem que acontecer porque é a melhor opção do jeito que a jogada se desenhou. E não porque é desespero. O Vasco raramente consegue fazer uma jogada por dentro. Essa finalização do Verratti cara a cara é um exemplo de uma jogada criada por dentro. Mas o Vasco é um time que ele vem, toca bem a bola até chegar à linha de fundo ou nem sempre a linha de fundo. E quando você chega na linha de fundo, óbvio que você tem que cruzar. Mas chegou na lateral do campo, dependendo da distância da área, é 99% de certeza de que os jogadores do Vasco vão jogar essa bola na área. E ficou manjado. Por quê? O pessoal já viu o potencial absurdo que o Verratti tem no jogo aéreo e agora ele é marcado de perto. Muitas das vezes até com dobra. E vocês perceberam que o desempenho dele no jogo aéreo caiu e ele não tem conseguido com facilidade concluir essas jogadas como ele vinha fazendo no começo. Era novidade, um jogador desconhecido, não é um jogador que chega ao Brasil badalado por ser famoso, uma carreira aí internacionalmente conhecida. Agora não, ele já mostrou seu cartão de visita e é melhor marcado. Então me preocupa isso, o Vasco abusa demais do jogo aéreo. E aqui fica um recado pro Ramon, como se ele fosse me ouvir, né? Mas enfim. Minha opinião, tá? Não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas é assim que eu tô enxergando. Se o Payet continuar como titular, principalmente em jogos que vai exigir um jogo físico, que você vai ter que competir, duelar o jogo inteiro e que o adversário tem qualidade, o Vasco tem grandes chances de perder seus próximos confrontos. A gente vai ter uma tabela madrasta nas 4 últimas rodadas. Tá? Então fique ligado, ou o Vasco volta a ser aquele time competitivo, e quando eu falo competitivo, eu tô falando físico. O time o problema é o Payet. O Payet bagunçou o time todo, porque o Ramon tá quebrando a cara. O time jogava todo o jogo no 4-3-3, caramba. Aí agora um jogo é 4-1-4-1, hoje foi 4-1-3-2, aí ele empurra o Payet para um lado, joga na ponta, joga por dentro, empurra o Paulinho de ponta. É só ver, não tá dando certo, pagou 1 milhão, é um jogador com uma carreira incrível, eu queria ele com 30 anos de idade, pô, não queria o Alan Patrick não, eu queria ele com 30, com 31, com 36, vindo de férias, um probleminha de peso, irmão, não dá, o Vasco não tá com tempo de fazer teste e de ficar tentando recuperar jogador. Se eu tava super tranquilo como eu dizia que eu tava, não tô mais. Faltam 9 rodadas, 5 fora, 4 em casa, 2 confrontos direto agora direto. Vamos pegar um Goiás babando, talvez até já na zona de novo, porque vou até olhar aqui, já são 9h42, vamos ver que pé que tá o jogo aqui, mas acho que dificilmente o Santos não vence o jogo hoje. Aí, 1-0 Santos já. Porra, inacreditável, cara. 11 minutos de jogo. Deixa eu ver, o gol do Santos, Curitiba empatou. Acabou de empatar. Tomara que não anule o gol, que eu tô conferindo no GE aqui agora. Sei como é que tá aqui. Robson vai para a cobrança e bate no canto direito, toca a bola, mas não evita. Acho que era pênalti, né? Foi pênalti, então não vai anular não. Então 1-1, que o Curitiba mantenha esse resultado ou que vire, né, de preferência. Galera, vai ser difícil e agora eu tô preocupado, tá? Tamo junto.